Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Retalks by Reframe, o podcast que é a sua casa, na verdade, a casa de quem curte, acompanha, trabalha com aprendizagem corporativa. Portanto, se você é da área de T&D, está trabalhando, está estudando sobre treinamento e desenvolvimento, sinta-se à vontade. Esse é o nosso ponto de encontro aqui no Spotify ou também no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, sinta-se à vontade, inclusive, para assinar o canal da Reframe aí, ou no Spotify para se inscrever e assinar o feed do podcast da Reframe, porque a gente tem esse ponto de encontro marcado sempre a cada 15 dias, mais ou menos. A gente tem episódio, mais ou menos não, a cada 2 semanas e meia, de fato, a gente tem tido episódios novos publicados. Portanto, a gente tem esse encontro marcado, como eu falei, e aí a gente pode já falar um pouquinho de comunidade, falando de LinkedIn, né, para você seguir, deixando aqui o convite para você seguir ou se conectar com a gente no LinkedIn. Você pode seguir a Reframe lá no LinkedIn, ou também se conectar com o Renato Mengoni, que é o CEO da Reframe, ou também se conectar comigo, Daniel Consani, lá no LinkedIn. Vai ser um prazer enorme estar em contato contigo. A gente vai falar hoje sobre social skills. A gente tem ouvido falar cada vez mais sobre social skills e a gente tem percebido que essa é uma habilidade, digamos assim, e aí a gente vai desmembrar social skills em 2 habilidades principais, mas essa é uma habilidade que tem sido cada vez mais desejada, mais valorizada pelas empresas. A gente tem visto também que tudo que a gente ouve, quando a gente lê alguma coisa sobre o futuro do trabalho e as skills que serão relevantes no futuro do trabalho, e aí a gente está falando de empatia, está falando de resiliência, está falando de capacidade analítica, um monte de coisa, mas principalmente a gente está falando de comunicação também. E, obviamente, comunicação é uma das social skills mais importantes, mais valorizadas. E aí eu já quero, primeiro eu vou apresentar Renatão, eu já estou falando do tema aqui, mas ainda não apresentei. Renatão, obrigado por estar participando mais uma vez desse episódio com a gente. Renato Mengoni, CEO da Reframe. Tudo bem aí, Renato? Obrigado, Dan. Tudo ótimo, tudo tranquilo por aqui. Vamos falar sobre essa mais uma novidade que vem aí, né? Social Skills. É isso. Que de fato acho que, crucial para o desenvolvimento profissional e pessoal, né? Acho que isso. É um ponto que a gente tem que ficar... Eu acho que, assim, você falou novidade, eu acho que a novidade está em a gente associar social skills ao futuro do trabalho. Mas, desde sempre, a habilidade de comunicação, a habilidade relacional, ela sempre foi fundamental. E aí a gente vai chegar lá na frente sobre isso, sobre esse ponto específico. O que eu acho que adiciona um pouquinho mais sobre esse tema, apimenta mais esse tema daqui para frente, quando a gente fala do futuro do trabalho, é também a associação que todo mundo tem feito sobre social skills e o senso de comunidade, digamos assim, ou uma preocupação socioeconômica, do ambiente econômico, do ambiente social que a empresa está envolvida e tudo mais. A gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria começar te perguntando sobre como você tem visto a busca das empresas, dos RHs e tudo mais, por programas que trabalhem esse tipo de soft skill, né? A habilidade relacional e de comunicação, né? Então, acho que, assim, o mundo está mudando muito, né? Então, assim, sim. O povo, a gente cada vez mais procura se relacionar, né? Até por uma, não sei, eu não posso cravar que foi pandemia, que não foi pandemia, mas assim, a evidenciação que a gente está no meio e a preocupação de cuidar desse ambiente. Perfeito. E aí eu estou falando assim, eu tenho que cuidar do teu ambiente. E aí pensa no ambiente no micro e no macro, né? Tipo assim, ambiente climático, meio ambiente e o ambiente do que você vive no teu dia a dia. Ambiente organizacional. No seu microambiente, né? Então, assim, essa preocupação por questões de burnout que crescem muito, por questões né, eu tinha até eu vi um webinar uma vez que eles tinham um termo aqui em inglês que era para falar isso, mas questão de demissão, né, dessa falta de retenção de funcionário, né? Tipo assim, o pessoal hoje agora se muda e vai o engajamento está em baixa, né?
Eles têm um outro termo para isso, depois eu vou lembrar, Tá. mas é isso, né? Tu não tem a fidelidade do teu funcionário, né? Essa relação empresa e força, né, de trabalho mudou bastante, né? Uhum. É, então você começa a ter preocupações com outras preocupações, né? A relação cliente-empresa mudou bastante, então a relação consumo, né? Então você tem Muito. uma relação empresas que tem que se preocupar com o meio ambiente e ela só é genuína na promessa dela se as pessoas que estiverem dentro tiverem a mesma preocupação. Compactuarem com isso, claro, claro. Senão você fica uma farsa, né? Então, se você fala assim, eu sou preocupado com o meio ambiente, eu sou preocupado com o social, eu sou preocupado com isso, com aquilo, mas quando você olha para dentro da empresa, nada daquilo é realidade. Então, a empresa fica muito vulnerável, né? Então, assim, ela tem que criar um processo 360, né? Todo mundo Uhum. tem que estar engajado no que ela se compromete, no que ela promete, no que ela diz que tem que ser, né? E aí, isso volta para o indivíduo, né? A pessoa que está trabalhando dentro da empresa está alinhada com esses valores, né? E aí você Perfeito. vai arrumando esse processo. Então, assim, o social skills, ele de fato, não é novo, né? É que surgiu mais um nome, né? Tá. Mas a questão de comunicação é desde os primórdios, né? Acho que eu comecei a trabalhar em 1999, nesse mundo aqui, e desde lá a gente está falando de comunicação, né? E desde lá a comunicação é um dos maiores problemas das empresas, né? E Exato. isso não muda, né? Tem a questão de skills de interpessoal, né? Que é um pouco do social, né? Agora Uhum. que o social é um pouco mais abrangente, mas tu estava falando especificamente de empatia, de como é que você lida com conflito e etc, etc. Então tem essa, Perfeito. essa, essa questão, mas é, é uma questão que você tem que trabalhar. Agora, eu ressalto uma coisa: cuidado com o cara que é introspectivo. A pessoa introspectiva, ele pode ser social, Perfeito. tá? E eu estava lendo um artigo, não precisa mudar a pessoa introspectiva, né? Porque às vezes tu quer mudar a pessoa introspectiva Para para que ela torná-la seja extrovertida. extrovertida, Aham, aham. mas não é isso, Tá. né? A pessoa introspectiva, ela tem suas características que também são importantes para a empresa, né? E ela só tem que aprender a se relacionar assim como a extrovertida. Perfeito. Só toma cuidado para não confundir o que é social e o extrovertido com o introvertido, né? São coisas diferentes aí. Perfeito. Renatão, o que, que os RHs têm buscado nesse sentido? Assim, quando vocês têm sido acionados, o Reframe tem sido acionado, eu queria entender mais sobre o papel do RH no desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, habilidades sociais, do próprio RH, dos seus funcionários. Quais têm sido os gargalos? O que, que tem sido mais. Por exemplo, eu vou citar um, porque a gente vem de um mundo muito polarizado, né? A gente vem de eleições muito polarizadas, uma Uhum. contaminação do debate público por conta da política, e aí gente que morre de amores por esquerda, por direita, e isso, de alguma forma, às vezes chega no ambiente organizacional, e o RH, a gente inclusive, chegou a fazer conteúdos voltados para isso, né, de como o RH pode mediar isso, né, baixar a temperatura da conversa e tudo mais. Então, Sim. assim, o que, que tem sido... Isso é só um aspecto, porque eu acho que também muitas dessas bandeiras sociais acabam sendo incorporadas por algumas narrativas que geram mais cisão do que união, sabe? As pessoas ficam mais distantes do que unidas, e aí acho que esse é um cuidado natural que tem que ser tomado, e é muito dos dias de hoje. A gente vive os dias de hoje, eles são contaminados um pouco com isso, ou têm sido contaminados, mas quais têm sido as demandas, quais têm sido os desafios do RH nesse sentido? Eu tenho visto muito a questão de diversidade e inclusão, né? Tá, Então, perfeito. falando de RH, falando do nosso mundo de treinamento aberto, será que todo mundo tem acesso
Uhum. né, as mesmas coisas, as mesmas oportunidades. E eu digo o seguinte, ó, eu estou falando o seguinte, ó, quando o RH barra financeiro, barra whatever, Gestão. olha para um processo de curso externo. Então, vou pagar uma faculdade para alguém, Tá. né? Eu tenho várias políticas de reembolso que acontecem por aí. E uma delas é o seguinte: você paga a sua faculdade, eu te reembolso. Uhum. O Parcialmente cara ou que não. integralmente. Nem todo mundo tem condição. Uhum. Nem todo mundo tem a condição de desembolsar este dinheiro na frente. Para receber Esperar depois. o processo da empresa, que vai demorar 30, 60 dias para ser reembolsado, para receber esse dinheiro de volta. Ou seja, quando você define uma política de reembolso, onde o funcionário tem que colocar este dinheiro na frente, você está excluindo boa parte da sua população, né, dentro da empresa, que não vai conseguir fazer esse processo. Esse adiantamento do pagamento, né, digamos assim. Não tem caixa para fazer. Então o RH tem que olhar um pouco nesse processo. Aí eu estou falando mais do nosso mundo, né? Claro, Então, assim, ó, claro. quando você faz um programa de capacitação ou quando você faz uma abertura de curso, será que todo mundo tem a mesma capacidade de participar disso? Uhum. E aí eu estou falando de dinheiro, né? Tipo assim, o cara não tem a condição de botar para dentro, não botar, né? Adiantar esse caixa. O que acontece às vezes com viagem, congresso. Todo mundo tem a capacidade de ir para um congresso? Não. Né? Então, assim, qual é a política que você vai ter de ir num congresso? Que é importante para a empresa, que é um ponto importante de conhecimento. Né? Nem todo mundo. Tem empresa que manda só gerente, mas se é só o gerente que deveria mandar, sempre manda a mesma pessoa. Será que é a mesma pessoa que deveria ir? Né? Qual é o rodízio que tu vai fazer para que todo mundo tenha a mesma oportunidade? Isso é um ponto. Né? Então, quando a gente fala de RH e RH no nosso subsistema, né, eu estou falando muito dessa questão de diversidade, de inclusão. Perfeito. Né? Então, assim, quando eu olho esse cara dentro do ambiente, mas eu olho o social deste cara, o socioeconômico desse cara e vejo o que esse cara precisa. Porque a gente não olhava isso, né? A Não, gente seguia uma não. regra e vai Não estava embora na e tchau. pauta. Exato. Então, todo o desenvolvimento de skill que este cara precisa, eu tenho que levar em consideração o jeito que ele vive, o socioeconômico dele. Né? Então, tem uns processos, porque você vai ter que quebrar algumas políticas ou você vai ter que conversar para criar uma exceção para algumas pessoas. Você tem que gerar e pensar nas oportunidades que tem que gerar para essas pessoas que estão excluídas deste sistema por causa de uma política, por causa de uma definição qualquer. Claro. Né? Cara, Brasil, Ou né? seja, Vamos lá. Assim. social skills começa com o RH, né? O RH precisa ter essa visão mais ampliada, Começa precisa de ter esse... ideia. É isso. Começa da empresa. Aí que eu falo é genuíno, o social, o SR, aquela confusão O toda que a gente está falando. ESG. O ESG, assim, desculpa, ESG, mas é genuíno? Ou é alguma coisa de marketing? Porque se for genuíno, a empresa está preocupada na posição, na inclusão dos seus funcionários para gerar oportunidade de crescimento para todo mundo. E aí todo mundo, eu digo, todos os gêneros. Sim. Né? Tudo que está, né? Todas as comunidades hoje em dia, estou falando todo mundo. Né? Toda a sua população. Mas a gente está associando T&D a isso de alguma forma, mas acho que isso começa muito no recrutamento também, né? Porque é o que você falou, o alinhamento dos valores da empresa precisam estar alinhados com as pessoas. E as pessoas e assim, esse tipo de valor
ele não é necessariamente treinável, né? Ou é? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, você pode mobilizar o seu time para falar, gente, a nossa empresa dá muita importância ao meio ambiente, por aquilo, e aí você consegue mobilizar a galera para isso, ou já no recrutamento é que o pessoal, assim, você já deveria trazer pessoas que estão sintonizadas com essa pauta, né? Eu vou te dar um exemplo um pouco diferente sobre o que tu está falando, tá? Então, assim, ele começa no recrutamento de seleção, mas ele começa nos valores da empresa. Tá. Então, vamos falar assim, dos skills que a gente está falando aqui é comunicação. Uhum. Qual é a base da comunicação para mim? Qual é a base da comunicação para você? Linguagem. Para mim é respeito. Tá. Perfeito. A minha premissa básica é eu respeitar o outro. Uhum. Certo? Perfeito. Então, se eu me comunicar com respeito, eu já vou tirar muita coisa desse caminho, né? Perfeito. Se você recrutar alguém que não tem o valor de respeito, vai ser muito difícil de entrar na comunicação, porque ele não vai entender a relação. Ele não vai entender o que é um relacionamento. Então isso volta, mas ele não volta para assim, o cara sabe se comunicar. Volta nos valores. Comunicação, quais são os valores de uma boa comunicação? O que você precisa de uma boa comunicação? Linguagem eu treino, cara. Sim, perfeito. Linguagem eu treino. Agora, respeito é berço. É anterior. É berço e não tem nada a ver com socioeconômico. É berço. Né? Eu conheço muita gente rica que não tem respeito por nada. Na verdade, eu conheço mais gente rica que não respeita nada do que a pessoa com demanda socioeconômica. Claro. Né? Eu vejo muito mais respeito. Quer ver uma coisa? Vai para o interior, cara. O nível de respeito na relação entre eles, de ajuda, né, do que na cidade grande, é outra. É muito maior. Né? O senso de comunidade, o senso de ajuda é outro. Porque tem um valor ali acontecendo. Né? Quando eu estou falando para a empresa, você tem que recrutar pessoas com os mesmos valores que você, para ser genuína a sua promessa. Perfeito. Né? Esse é o ponto. Tu ensina como falar, tu ensina como se comportar, mas no design institucional, a nossa querida ideia central, né? Quando eu falo de comunicação, se tu não tiver o respeito, acabou, né? É isso. Tu vai falar o quê? Não, perfeito. A questão do respeito, ela é muito anterior e linguagem é treinada. Agora, eu queria te perguntar, Renata, assim, ok, uma vez que você contratou, tem no seu time pessoas que compactuam dos seus valores, você consegue, via treinamento, mobilizar para certas causas? Por exemplo, para mobilizar as pessoas para que elas se interessem pela comunidade onde a empresa está inserida, por programas sociais, por exemplo, quer dizer, para o desenvolvimento de empatia, quer dizer, esse tipo de soft skill é treinável? Quer dizer, como é que eu treino empatia? Como é que eu treino resiliência, por exemplo? Acho que essa é mais a minha dúvida. Você tem toda a razão que anterior a isso é respeito, é um valor do interesse pela comunidade, isso é uma coisa. Mas a partir daí, como é que você treina? Como é que você elabora isso um pouquinho mais? Engajamento à causa da empresa, eu diria que você tem toda essa parte de recrutamento que tem que estar alinhada com isso. Tá. E treinamento é uma das ferramentas. Tu tem comunicação interna, né? Tu tem algumas outras coisas que são ferramentas que vão te ajudar nesse engajamento dessas pessoas da sua causa. Quando eu estou falando de soft skills, como é que eu treino empatia? Como é que eu treino, sei lá, comunicação? E aí eu estou falando assim, dá para você treinar, né? Principalmente se você treinar a liderança, né? Para mim, se a liderança te der um suporte nisso aí, né? Então, quando tu desenha um programa desse, começa pela liderança. É ela que vai te dar suporte. Você vai dar os inputs, né? Você vai treinar, fazer uma situação, né? Como é que tu entra como é que você resolve uma situação de conflito?
Você pode explicar como é que você resolve uma situação de conflito. Você pode fazer uma condução de situação de conflito dentro de um treinamento. Eu fiz um treinamento aqui de levantamento de necessidade de treinamento, uma certificação, que fala assim, como é que você sai de uma zona de conflito com o teu sponsor, né, com o teu SMI, que você quer ter as informações do problema e ele não quer te passar. Então, são técnicas que você ensina que é eficaz. Assim, como é que você conduz uma conversa, por exemplo. É uma coisa que você consegue treinar, né? Toda a questão de expressão corporal, toda a questão de atitude, são coisas que você consegue falar dentro de um treinamento, você consegue fazer um jogo, você consegue fazer uma atividade lúdica, você consegue trabalhar isso de algumas formas, né? Então, você dá. Agora, isso é sustentado pela liderança depois. Perfeito. E aí E só se for genuíno, como você falou, né? Quer dizer, só se for genuíno. Todo mundo tem que compactuar desses valores. Eu acho que é aí que está o maior desafio. Né? Exatamente. Porque se tu fala isso tudo, aí vem o chefe do cara e dá uma pancada nele, né? Tipo assim, teu treinamento acabou em 5 minutos. Exato. Né? Acabou tudo que você tentou falar, acabou porque o cara, né? O cara de cima não tá compactuando. E você sabe que eu acho que isso rolou muito, principalmente nesses últimos anos, com a retomada do escritório, né, do trabalho presencial, digamos assim, e tudo mais. Eu acho que teve muita gente que se sentiu não ouvida, porque a gente está no meio de um embate, meio que assim, de lideranças organizacionais querendo a volta full para o presencial, e muita gente, muito profissional, que não quer mais voltar 100% presencial, que quer trabalhar só remoto, ou quer um modelo híbrido. E por exemplo, é um tópico de conflito, que a gente tem percebido em muitas organizações. E acho que exige uma habilidade de comunicação, de entendimento do porquê voltar para o escritório é importante, ou não, né? Por que o modelo híbrido é importante. Esse é o tipo de conflito que eu acho que está rolando agora, né? Então, na verdade, em resumo, o que eu queria te perguntar é: as habilidades sociais, elas podem ajudar as empresas a contornarem esse desafio que muitas delas estão vivendo no retorno presencial, híbrido, remoto completo? É algo que social skill, por exemplo, poderia resolver ou ajudar a resolver. Eu vou voltar num ponto aqui, ó. Andragogia, né? Vou voltar para o nosso mundinho de treinamento aqui. Assim. Andragogia. O que é andragogia? É como você ensina o adulto. O adulto certo? aprende, exato. Exato. Então, uma das premissas que eu brinco em andragogia versus pedagogia, que pedagogia o HD está vazio, andragogia o HD está cheio. Você tem o adulto tem suas experiências e tem suas vivências, e a premissa básica para um treinamento andragógico é que você leve em consideração o quê? Essas experiências e essas vivências. Perfeito. Comunicação não muda. Você está conversando com um adulto que experimentou e vivenciou uma situação que para o lado do funcionário é melhor. Perfeito. Então, como é que você conta? Não é porque você está falando que tem que voltar que ele vai achar que tem que voltar. Não. Como é que você sensibiliza a importância da relação pessoal, do one-on-one, né, da convivência, né, do ambiente, da velocidade na resolução dos problemas, né? Então, assim... Mas é preciso investir energia para explicar, para apresentar tudo isso de novo. Como né? tudo e para adulto, cara. Perfeito. Não mudou nada. É aquilo assim, você vende, o cara compra. É baseado nas experiências, baseado em toda a vida do cara. Exato. Você pode conduzir alguma coisa, você tem que ter a capacidade e a energia de explicar e sensibilizar, e não vai ser uma vez só não, né? A gente está falando de comunicação, né? Quantas vezes você tem que comunicar? No mínimo 3. No mínimo 3. Silvio Santos diz isso aí, né? Mínimo 3 vezes. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Então, assim, cara, não tem jeito.
Vai ter que gastar energia? Vai. O que todo mundo fala, isso se traduz, sabe em que frase? Gerir pessoas é muito difícil, né? É isso. Mas porque a pessoa não entende que ele tem as experiências, a equipe dele tem as experiências, né? E você tem que levar em consideração e criar um processo de sensibilização e engajamento baseado nas experiências que cada um está vivendo e colocar os pontos positivos de uma volta no escritório, por exemplo. Mas isso aí, Dani, isso vai para qualquer canto. Exato, para tudo. Né? Isso vai para, assim, isso é o jeito do adulto. A gente que é de treinamento, a gente convive com isso todo santo dia, que é o nosso processo andragógico. Né? E acho que assim, de comunicação tem que entender também. E não tem assim, aprendi, ponto, acabou. Eu acho que esse é o tipo de habilidade que vai ser treinável e necessariamente treinado ao longo de toda a nossa carreira, ao longo de toda a nossa vida, não tem jeito. Você deixou de obedecer alguém quando você saiu de casa ou quando você fez lá uma determinada idade que você não obedecia mais sua mãe e seu pai. Sim. A partir daquele momento, cara, tu faz o que tu quer. It's up to you, tu faz o... É teu. E isso tu não vai perder. Perfeito. Isso você não vai perder. Tu muda de empresa, mas tu não perde a sua liberdade de pensamento. Ninguém vai tomar a sua liberdade de pensamento. Você acha, e você tem seu jeito de ver o mundo e suas experiências. Elas estão ou não alinhadas. Ponto. Perfeito. Né? E se quando tem o desalinhamento... Isso aqui é papo para mais de metro, cara. A gente a gente poderia ficar uma hora conversando sobre isso. Traz a cerveja amendoim e a gente fica aqui a noite toda. É isso. Mas assim, acho que ficou claro que desenvolver social skills não é que veio para ficar. Desde sempre é necessário e vai continuar sendo muito necessário, muito importante. E não é uma vez só. Eu acho que é uma coisa constante, né? Renatão, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez por ter participado do episódio de hoje. Obrigado a você. E aí, gente, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos sobre social skills e a importância de desenvolver social skills, principalmente em dois aspectos. No aspecto comunicação, relacionamento, liderança e tudo mais, e no aspecto também de inserção daquela empresa no ambiente socioeconômico, no ambiente social onde ela está envolvida, na comunidade onde ela está envolvida, e sobre os desenrolares, né, sobre como tudo isso impacta a performance dos profissionais também. Espero que você tenha curtido realmente o nosso episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.